Glória a Deus. Palavra que hoje Amém. O Senhor já nos tem inspirado, irmãos, na pessoa do apóstolo Pedro, quando ele pregava, onde está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, aquilo que Deus nos colocou nesta manhã. Amém. E olha que coisa linda, do versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que muitos, nos últimos dias, o Senhor Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões, os vossos velhos sonhariam. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão e farei aparecer prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E olha, para concluir, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que palavra gloriosa. Pedro vinha aqui, irmãos, glória de a um Deus. grande Amém. temor, de um tempo onde ele viveu uma grande pressão do inferno, porque ele havia negado o Senhor no momento da tua fraqueza, no momento do medo, irmão Samuel, onde todos estavam sendo pegos e Cristo estava sendo açoitado. Quando indagaram Pedro, você também estava com eles. Ele disse verdade. Não. Na hora, Negou, ele fez Senhor. caso da própria vida e negou. E o Senhor o havia avisado que ele iria negar. Glória a Deus. O Senhor conhece tudo. É verdade. O Senhor conhece a tua fraqueza. O Senhor conhece o ponto que você tem força e o ponto que você é vulnerável. O Senhor sabe onde está, irmãos, onde você ainda precisa de ser talhado, melhorado, onde você precisa crescer em espírito e em verdade, e onde você já tem força de resistir todo o mal, onde você já tem força de resistir o diabo e ele fugir de ti. E é por isso, por te conhecer, que o Senhor permite que você seja às vezes confrontado justamente no ponto da tua vulnerabilidade, para que você ganhe resistência, para que você aprenda a resistir à tua carne, a crescer naquilo que o Senhor quer que você cresça. Então, em nome do Senhor Jesus, não é vergonha ser fraco. O Senhor disse que veio para o enfermo mesmo, ele não veio para o são. O Senhor veio para aquele que é fraco, para aquele que precisa da tua misericórdia. Porque o amor de Deus, irmãos, é aperfeiçoado nas fraquezas. Então, em nome do Senhor Jesus, se você está como Pedro estava naquele dia, quando ele negou o Senhor, e ele era grandemente acusado por Satanás, grandemente acusado por sua consciência, e ele voltou para a pescaria, porque, irmãos, ele não tinha outro lugar que o coubesse. Ele estava com os outros apóstolos e todos falando: que saudade do Senhor, que saudade do Mestre. O Mestre se foi. Que saudade de quando, bendito o Senhor, lá em Betânia, lembra quando ele curou teu amigo Lázaro, quando ele trouxe ele de volta 4 dias da morte. Lembra lá em Naim, imagina os apóstolos, os discípulos, todos ali reunidos, fechados, porque a perseguição era muito grande, o Senhor havia morrido, sido sacrificado, e eles estavam ali, irmãos, acuados, se sentindo vulneráveis, porque o líder deles, aqueles a quem eles largou tudo para seguir, já não estava mais entre eles. Glória ao Senhor. E de repente, glória ao Todo-Poderoso Deus, vinha um e dizia: que saudade daquele cego. Lembra do cego que gritava e não parava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O Mestre já estava lá na frente, quando nós passávamos no entroncamento de Jericó e Jerusalém. Lembra disso? Eu lembro. E de repente o Mestre parou e disse: traga-o até a mim. E ele então tirou a capa de sobre si, a capa do símbolo de Roma, e chegando até o Mestre disse: ele, o que queres que te faça? Que eu veja. Então vê, a tua fé te salvou. Lembra lá em Naim, quando nós entramos cantando, jubilando de
devido a tantos milagres, e vinha um esquife, uma mulher viúva e enterrar o teu filho. Lembra que cena triste? Olha os discípulos comentando entre si, irmãos, arrazoando entre si a saudade do mestre. Imagina, quem vivia 24 horas vendo o milagre, quem vivia 24 horas do lado do Senhor Jesus, vendo a providência, vendo ele multiplicar o pão, multiplicar o peixe, cego enxergando, mudo falando, coxo andando, aleluia, morto ressuscitando, e de repente a totalidade da vida deles lhes havia sido tirado, lhes havia sido extraído. Glória ao nome do Senhor. Eles ficaram órfãos, irmão, sem saber para onde ir. Para trás não podia voltar, porque a família se sentia rejeitada por este ou por aquela também. Eles tinham que continuar ali, e uns tentavam consolar os outros. Que saudade do mestre, glória a Deus nas alturas. Mas de repente, irmão, chega Maria, as 3 Marias que foram lá no sepulcro e voltaram dizendo: o Senhor ressuscitou. Para todos houve um grande movimento, irmão. O Senhor ressuscitou, mas como que ele está? Você viu mesmo? Eu vi, ele está diferente, mas era ele. E ele mandou, olha, o anjo mandou um recado para todos dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, e mandou um recado para você também, Pedro. Pedro foi o único que eles falaram pelo nome, irmão, e Pedro estava ali num canto. Para todos haviam apenas a saudade, havia apenas a distância, a ausência do Senhor que lhes doía na alma. Mas para Pedro, além da distância, além da saudade, ele ainda tinha dentro dele a acusação de um espírito que dizia: você, para estes, ainda tem. Ele ressuscitou e cumpriu a palavra, e quando ele chegar aqui, ele vai abraçar todos eles, ele vai pregar para todos eles, mas você não, você negou ele diante dos homens, e está escrito na palavra que quem negar ele na frente dos homens, ele o negará diante do Pai e dos teus anjos lá nos céus. Para você não tem mais jeito, Pedro. E olha aí, ó, ele já mandou o recado em exclusivo para você, é porque ele vai, quando te ver aqui diante de todo mundo, ele vai te expor em vergonha, ele vai lançar em teu rosto o que você fez. Você não falou que é comigo até a morte, Pedro? E você foi o primeiro que negou, correu, me deixou sozinho. Olha aqui como eu estou, glória a Deus. E Pedro, irmão, não resistiu à força da acusação, e ele então juntou, bendito o Senhor, as suas traias que há muito tempo ele não pegava, e ele voltou para o mar para pescar. Porque o homem, quando ele sente que ele perdeu Deus, igual alguém que está me ouvindo, que falaram que você pecou de morte, que você não é digno mais de nem mesmo pedir um hino na igreja, de orar na igreja, de tocar na igreja, em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, aleluia. Fica vendo o que Deus fez com Pedro, o que Cristo fez com Pedro, porque, irmão, quando, glória a Deus nas alturas, o Senhor apareceu de novo e vinha o recado para os apóstolos, quando ele estava junto, chegou junto daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, e ele então no partir do pão se fez conhecido. Glória ao nome do Senhor. E eles, cheios de saudade, correram voltando para dividir com os demais as angústias, porque sabia que todos estavam em grande angústia, sentindo falta de ver o milagre, sentindo falta de ver o Senhor. E você está com saudade de ver o Senhor na tua vida, tá com saudade de ver os milagres do Todo-Poderoso na tua vida? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levanta desta acusação, levanta de todo esse marasmo. O inferno te disse que você é indigno, quis te vestir com as vestimentas da indignidade, mas olha Pedro, irmão, Pedro que era o apóstolo, glória, que sempre estava do lado do Senhor, e não, ele não era, irmãos, isento de erros. Nós somos feitos de erros e de acertos, e o Senhor conhece onde está o nosso campo vulnerável, onde está o nosso ponto forte, e ele sabe que o inferno vai vir justamente na nossa vulnerabilidade. E o que Deus manda te dizer: eu te amo na tua fraqueza, eu te amo nos pontos onde você tem equilíbrio, de ainda resistências de dizer não para o inferno. Eu só quero que você entenda que a tua vida constituída de erros e de acertos e de pontos a serem trabalhados,
mas, aleluia, mesmo sendo assim, o meu amor por ti é tão grande que eu não saio do teu caminho, eu não saio da tua casa, eu não saio da tua família, eu não saio de perto de você, de dentro de você, porque eu quero te vestir de eternidade, eu quero que você viva a eternidade comigo em glória nos céus, te diz o Senhor, e é por isso que dia após dia eu venho te melhorando, mandando a minha palavra, tirando as tuas arestas, melhorando você como pai, melhorando você como filha, melhorando você como irmão, como irmã, como primo, como tio, como tia. Eu estou te ensinando a forma como age e caminha um verdadeiro cidadão dos céus. Você está comendo desta palavra, dá glória a Deus por isto, glória ao nome do Senhor, porque assim como ele trabalhou Pedro que disse um dia, ele dizendo: quem dizes que sou? Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. É, Pedro, bem dissestes, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus, levanta. Você é fraco? Dá glória a Deus por isso. Você é fraca? Dá glória a Deus por isso, porque nenhuma autossuficiência subiu no teu ser, porque nenhuma rompância, porque nenhum tipo de, aleluia, soberba subiu ao teu coração. Reconheça que você ainda tem muito a melhorar, muito a crescer, principalmente vencendo o seu próprio eu, vencendo a tua personalidade, que quantas vezes quer te distanciar do Criador. Olha, Pedro tinha uma personalidade forte, era um homem que ele tinha a palavra na boca a todo momento. Quando Cristo disse que o Filho do Homem seria pego, seria açoitado e até morto, ele disse: de maneira nenhuma permitirei isso, eu vou contigo até a morte. E o Senhor disse: para trás de mim, que me serves de escândalo. Era o endemoniado, era o mais errado, era o sanguinário que arrancou a orelha de Malco. Irmãos, Pedro era o apóstolo mais errado, mas foi sobre ele que o Senhor colocou, aleluia, responsabilidades, que ele era o mais velho, e o Senhor não o lançou fora. Quando Pedro estava lá pescando, porque voltou para a tua melhor aptidão, para aquilo onde ele ainda conseguia se sentir vivo, eu entendo porque você voltou, eu entendo porque você está onde você está, mas eu vou te buscar, onde você estiver, eu vou agora, aleluia, mover o meu espírito e buscar aquele a quem eu amo, onde você estiver. Tenha força agora de dar glória e de dizer: eu voltarei para os caminhos do Senhor, porque Ele me ama. O Senhor está te chamando agora para que você venha viver a segunda glória, para que você venha viver, aleluia, um tempo onde você ainda desconhece, onde você ainda não viveu. E Cristo foi ou não foi buscar Pedro? Foi lá onde ele estava, lá no mar. E quando Pedro, João, Tiago haviam pescado a noite inteira e nada haviam pego, mesmo sendo Pedro perito em pesca, perito, irmão, sabia ler o mar, sabia ler, bendito o Senhor, as estrelas, saber se a maré, ler a maré, onde tem peixe, onde não tem, e ele lutou a noite inteira com aquilo que ele era, com aquilo que ele sabia, com os assuntos que ele dominava. Mas o homem longe do Senhor, mesmo estando dentro da tua expertise, não há benção, não há prosperidade. Fora do Senhor não há, irmão. Diz a palavra que do homem é preparação, mas é de Deus a resposta da boca. Enquanto o Senhor não encontrou Pedro e disse: lança a rede do lado direito, glória, mas nós já pescamos a noite inteira. Mas é ordem da palavra: lança a rede do lado direito. Quando de repente, tá bom, já que o Senhor está falando, não conheceram que era o Senhor, lançaram do lado direito e quase que a embarcação veio a pique de tanto peixe que entrou na rede, glória. E quando eles voltaram, saíram lá João olhou e falou: Pedro, esse é o Senhor. Ele estava nu, se lançou no mar. E quando ele saiu da água, irmão, o Senhor olhou para os três e disse: eis aí, comam
comam e bebam, bendito o Senhor, porque o peixe já estava pronto, o jantar já estava pronto, o café da manhã, melhor dizendo, já estava pronto. Ele não precisou nem do peixe que ele preparou, que ele mandou entrar na rede deles. Já está tudo preparado, já está tudo preparado. Você não vai passar fome, você não vai passar frio, você não vai estar desamparado e nem desamparada. O Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe, e Ele te chamou porque Ele sabe o projeto que Ele tem sobre você. Não temas, nem te espantes. Quem colocou a mão no que é teu vai ver que mexeu na menina dos olhos do Senhor. Quem ousou se levantar contra você saberá que tocou onde não deveria ter tocado. E o Senhor chamou Pedro e disse: vem aqui, Pedro. Em particular, o tirou de perto dos demais, porque ele tinha, irmãos, que perguntar para acertar aquela situação. Então Pedro deve ter pensado: é agora que ele vai me expor, dizer que eu estou destituído, que eu não devo mais segui-lo. É agora que ele vai lançar em meu rosto o meu pecado. É agora. Não tem jeito para mim mesmo. E quando o Senhor olhou para ele e disse: Pedro, tu me amas? Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, amas-me mais do que a estes? Irmão, ali Pedro não aguentou e começou a chorar. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como ele havia 3 vezes negado, 3 vezes ele confirmou que ele amava o Senhor acima de tudo. Porque na força e na rompância do eu de Pedro, ele caiu e ele percebeu que, aleluia, não é por força, não é por violência, mas é pela graça. É pela graça que foi estabelecida na pessoa de Jesus. E hoje Deus manda esta palavra na rádio para te dizer: não é por força nem por violência, mas é por misericórdia. E a minha misericórdia hoje eu te dou e te digo: por mais que você é fraco, por mais que você é necessitada, por mais que você, bendito o nome do Senhor, é cheia de debilitações, eu vim nesta palavra para te dizer que eu sei que você me ama. E assim como você me ama, eu te amo muito mais. E eu não vou abrir mão de você. Receba o perdão, receba esta palavra na reconstituição, na reconstrução, melhor dizendo, da tua vida. Porque aonde houve queda, haverá o tempo de uma segunda glória. Levanta-te, que eu falarei contigo. Olha como começou esta palavra. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, olha a ousadia que depois de ter negado, depois que ele conheceu que o amor de Deus é mais forte do que a morte, olha a ousadia que tomou Pedro. E quando ele pregou aqui, irmãos, foi isso que Deus deu ontem também lá em Santo Amaro. Quando ele pregou, Deus converteu mais de 3.000 almas, glória ao Senhor, na primeira pregação, mas já não pela força do Pedro antigo, não pela força do Pedro que tinha personalidade forte, que tudo era do jeito dele, não, mas agora, já esse Pedro trabalhado pelo perdão, trabalhado pelo amor, entendendo que não era na força do braço nem da espada, mas que era por misericórdia. E quando ele aqui anunciou a profecia de Joel, e quando ele falou de Cristo, que eles haviam o crucificado, mas que ele ressuscitou, muitos se converteram. E olha o que Pedro disse, porque daqui Pedro já podia pregar, porque ele conhecia o tamanho da misericórdia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está onde agora?
agora. Não importa o que aconteceu na tua vida, não importa o que fizeram com você, não importa se a igreja que você congregava, cultuava, disse que você morreu, que tudo acabou, assim como o inferno fazia Pedro acreditar que ele estava acabado, que para os outros havia esperança, mas para ele não. Tem alguém nos ouvindo nesta situação e Deus manda te dizer: ô filho pródigo, é contigo mesmo que eu estou falando. Levanta, porque eu quero te usar. Levanta, porque não acabou nada na tua vida. Levanta, porque eu tenho contigo ainda um projeto de reestruturação. A tua casa eu a salvarei. Eu colocarei, glória ao nome do Senhor, a misericórdia, o amor e o perdão na tua vida agora. Basta você clamar. Quem precisa da misericórdia de Deus aí? Só quem precisa da misericórdia de Deus. Mande agora um WhatsApp, 97477-3300. Quem precisa da misericórdia de Deus, vem agora, irmão. Agora, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Eu preciso da misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Quem precisa da misericórdia de Deus, anuncia para o firmamento, para a terra, anuncia agora, fala, isso mesmo, irmão Luiz Lima, isso mesmo, irmão Gilberto de Osasco, anuncia, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. E a misericórdia de Deus, como alcançou Pedro, que tinha negado 3 vezes, mas que depois de mostrar o tamanho da abrangência do amor, ele virou este homem convertido, e onde ele passava até a tua sombra curava, onde ele passava, irmão, por quê? Porque nele já havia caído o entendimento da conversão, que não era por força, que não era, não, irmão, não, é na misericórdia, no tempo do Senhor. Receba o tempo de Deus na tua vida. Você que entende que a misericórdia de Deus é tudo no teu caminho, que não é bom, que não, você não é o bonzão, você não bate no peito e diz: eu sou mais crente que esse, eu sou mais crente que aquela. Não, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Quem precisa, vem dando glória. Quem precisa da misericórdia, sai agora da tua zona de conforto. E não importa se o teu pecado é mais vermelho do que a escarlate, o Senhor está te limpando. A misericórdia está indo te encontrar. A misericórdia está indo te abraçar. A misericórdia está indo te dizer: lança a rede do lado direito, porque tudo que você perdeu nesses últimos anos, longe de mim, distante de mim, eu estou vindo para te fazer viver uma benção que você nunca viveu, te fazendo viver a abrangência e alcances que você nunca saboreou, em nome de Jesus. Quem precisa da misericórdia, dá um brado de glória, porque como disse aqui Pedro, e naquele dia todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca e agora o nome do Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Não sou eu, André, quem estou falando, é a Bíblia quem está falando. Não é, irmão, é nessa igreja tudo pode. Alguém disse aí, aqui não é tudo pode, aqui tem sim doutrina, o evangelho nos ensina, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é homem, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz agora para a igreja, aleluia, quem precisa de amor clama, quem precisa de misericórdia clama, porque os céus hoje está farto para te perdoar, está cheio de glória para derramar sobre a igreja os ofícios do perdão, sim, os pergaminhos da misericórdia. Eu vim para te levantar, eu vim para te devolver para a orquestra, eu vim para te devolver para o altar, eu vim para te devolver para o coral, eu vim para te devolver, bendito, a tua família. Eu vim para escrever aonde o inferno colocou tortas as linhas da tua existência. Eu vou endireitar o teu caminho, porque eu te amo, eu estou na tua vida e eu não abro mão de você, viu, fraco? Ainda que a tua família abriu mão de você, falando que você é ovelha negra, que para você não tem jeito, o meu amor te cura, o meu amor te visita,
ilícita, e onde estiver a tua enfermidade, o teu desvio de conduta, onde estiver a tua síndrome de pânico, de medo, a tua enfermidade mental, física, ortodoxa, onde estiver agora, alacatalamaya, a patologia que foi desperta por tantas e tantos desprezos, onde o teu emocional foi corrompido devido aos pensamentos que você teve de que não existia mais céu para você. Existe céu para você e existe céu para quem me clamar agora, diz o Senhor. Agora a palavra vai acabar, mas a misericórdia continua te cobrindo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.